Segundo Samuel 6, a partir do 1, diz assim: Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e partiu com eles para Bealá de Judá, a fim de buscar a arca junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que estava improvisado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, levantaram da casa de Abinadab, que ficava no monte, e saíram da casa de Uzá, Alô, filho de Abinadab, guiaram a carroça nova e transportava a arca do Senhor. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, contentes com cânticos e tocando instrumentos musicais, e harpas, e tamborins, e chocalhos. Quando chegaram à eira em Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu sobre Uzá e Deus feriu, e por causa disso, ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou tão indignado, porque a ira do Senhor se enfureceu contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez de Uzá, como é conhecido até hoje. Davi ficou com medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e toda a sua casa e tudo que possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá com grande festa e levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi ou um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Sentamos. Meus amados irmãos, vamos ouvir uma doutrina que tem uma palavra assim aqui que eu vi. Meus amados irmãos, tem que ser em Jesus. Entre meus amados irmãos, Davi estava em uma missão interessante. Diz a história que a filha fazia mais ou menos entre 5 a 10 anos que Davi reinava. A arca do Senhor tinha sido levada, eu não consigo lembrar aqui há quantos anos, de Jerusalém. Irmão Luiz, a arca era tipo uma caixa que foi feita por Moisés. E dentro dessa arca, que era quase do tamanho de uma pequena caixa, quadradinha assim, tinha 3 coisas. Você lembra, João, quais são as 3 coisas que tinham na arca? O maná. As tábuas com os 10 mandamentos. E a vara de Arão. 3 coisas que tinha dentro da arca. Como foi Moisés que fez a arca, que era, então, repito, mais ou menos o tamanho de uma pequena caixa. E foi uma obediência a Deus que Moisés fez aquela arca. De Moisés até Davi. Todo cuidado se existia para que aquela arca ficasse intacta. Só que, pelo motivo ultra interessante, aquela arca, como foi Deus que mandou fazer pelas mãos de Moisés, simbolizava para o povo a presença de Deus no meio do povo.
Então, perceba, quando Davi está reinando, que ele lembra que a arca de Deus não está em Jerusalém, na capital, ele diz: nós temos que montar uma comitiva e ir buscar. Por quê? Trazendo para os dias de hoje, a arca significava a presença de Deus no ambiente. Se Jerusalém estava sem a arca, automaticamente simbolizava que Davi estava sem a presença de Deus em Jerusalém, ou no seu reinado, ou no meio do povo. A presença da arca era uma demonstração de que a presença de Deus estava ali e que Deus estava no meio do seu povo. Se eu fosse intitular esta mensagem, eu diria: não devemos deixar ir embora a presença de Deus. Porque o povo, por um vacilo, deixou a arca, a presença de Deus, fora de Jerusalém, fora da cidade de Deus, fora da capital do país, fora daquilo que Deus tinha determinado. Então, a arca era a presença era simbolizada pela arca. Então, o lugar que o povo de Israel estava sem a presença de Deus era sinônimo que o povo de Israel sem a presença de Deus, Israel sem Deus, era sinal que era uma vida descompromissada, era uma vida alienada com o pecado, era uma vida intoxicada pelo erro. Então, Davi se propõe a ir buscar a arca. E a Bíblia diz que Davi fez uma pequena comitiva. Partiu Davi para buscar a arca. E foi. Com o exército do Senhor. Está entronizado antes que eram fins. Quando Davi foi buscar a arca, como? Ele foi buscar a arca com os melhores guerreiros. 30.000. Para ir buscar uma caixinha. Que não pesava. 1,10 por 70. 1,10 por 70. 70 de largura e 70 de altura. Não, 1,10 é aqui assim. 70 de largura e 70 de largura. Nossa, mas do tamanho do teclado. Certo, mano, mas peraí. Precisava de 30 mil. Mas foi teste. Mas, entenda bem. Aí eles vão buscar. Puseram a arca num carro novo. Isso já me chama a atenção. E levaram da casa de Abinadab. Que homem! Abinadab me chamou a atenção aqui, porque a Bíblia diz que Abinadab morava na parte de baixo da cidade, né? Na parte alta. Era onde que ele morava? Na colina. Na colina, nessa tradução aqui diz que morava nos montes. E monte na Bíblia é lugar de buscar o Senhor. Então Abinadab estava em sua casa, em um monte, com a presença do Senhor. E monte na Bíblia significa lugar de buscar ao Senhor. Quando Jesus queria orar, por 8 vezes a Bíblia diz que ele subiu ao monte. A arca ficou na casa de Abinadab, e o interessante é que ele morava no monte. Quando Moisés ia falar com Deus, ele subia no monte. Então perceba, o Abinadab não só gostava de estar no monte, ele morava no monte. Eu conheço uma abençoada do irmão, que ela dorme no quarto, mas ela mora na cozinha, porque ela só vive comendo. Então perceba, foi trazido que imagina que sensação de tristeza não ficou Abinadab. Meu Deus, vou levar a arca. O símbolo da presença de Deus na minha casa. Por que eu estou deduzindo isso? É só a gente ler a sequência. Puseram a arca no carro novo. Isso, muito bem, velho. E que transportava a arca do Senhor. Estava na frente da arca Davi e todo o povo de Israel
celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo o tipo de instrumentos musicais, harpas e também chocalhos. Perceba, todo tipo de instrumentos musicais. Eles cantavam e tocavam, simplesmente porque estavam trazendo a arca. Mas não era simplesmente que estavam trazendo a arca, é porque estavam trazendo a presença de Deus de volta para Jerusalém. Só que Davi e todo o povo de Israel celebravam, quando chegaram em Necom, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Aí, rapaz, é aqui onde, se você começar a pensar, a Bíblia diz que Davi ficou irado. Uzá, irmão Adão, era um homem. E quando ele percebeu que os bois tropeçaram e a arca podia cair, ele foi fazer um benefício. Foi segurar a arca. Aí deixa eu argumentar em cima desse pensamento. Deus não gostou da ideia de usar. Por quê? Porque usar demonstrou uma certa incredulidade. Você acha que diante de um culto que o povo vinha fazendo, dentro da presença de Deus, cantando e louvando o Senhor, tocando todo tipo de instrumento, harpas, tamborins, chocalho e tudo mais, se um boi tropeça, você acha que Deus ia permitir que o símbolo da sua presença desabasse no chão, caísse, quebrasse? Não. Então ali a gente vê uma infantilidade de usar e a gente vê uma certa incredulidade. Ele imaginou, creu, deduziu que a arca cairia. Não acreditou que Deus não permitiria que a arca caísse. Segunda questão interessante é que Uzá foi impulsionado de forma equivocada por seus impulsos. Porque ele sabia que só quem podia tocar na arca eram os sacerdotes. Só quem podia colocar a arca nos ombros eram os sacerdotes. Agora você imagina num culto onde tem 30.000 pessoas. E de repente um boi tropeça e no ato de desespero Uzá toca na arca que representa a presença do Senhor. Toca na presença de Deus. Quando Uzá toca, ele não era digno de tocar na presença de Deus. E não pensou nisso. E fez uma bobagem. Davi, automaticamente, quando vê Uzá morto por Deus, por causa do ato que ele fez, Davi se ira. E você sabia que tem gente que tem a maluquice de se irar contra Deus? Eu estou com raiva de Jesus. Eu estou irado. Eu acho que Jesus que você está olhando do meio, olha assim, vou ter que contratar um segurança, que agora eu vim já no local comigo. Pode me agredir a qualquer momento. Aí, Davi se ira, mas Davi não era bobo, pensa no cabo inteligente, é Davi. Davi não era bobo, e diz, o versículo sequente diz o quê? Davi se irou, a sua Bíblia diz alguma coisa? Davi fez o quê? É o versículo 1. Davi, não, a minha diz, Davi se irritou-se, porque o Senhor irrompeu em ira contra Uzá. Sim. Davi ficou irritado. Mas o versículo 8 diz o quê? É isso. Certo. E o versículo 9 diz o quê? Nesse dia, Davi teve grande medo do Senhor e exclamou: como poderá minha arca do Senhor para ficar em minha casa? Automaticamente ele se ira no 8 e tem medo no 9. Davi ficou com medo, misericórdia, me irei contra Deus. Aí o culto foi interrompido ali, velho. Depois da morte de Uzá. O culto foi interrompido ali. Não teve mais clima para o culto. Aí eles voltaram para Jerusalém e deixaram a arca onde? No caso de Obed-Edom.
Eles voltaram para Jerusalém e procuraram uma casa mais próxima daquele lugar onde Uzá tinha morrido e deixaram a arca na casa de Obed-Edom. Depois dessa morte aqui, eu estou entendendo que Deus está irado. E eu estou com medo de tudo continuar. Porque houve um erro grave. O rapaz que tocou na arca. Vamos ver o que a gente vai fazer. Agora o culto com Deus irado não pode continuar não. Vamos procurar a casa de alguém planejada? Vamos. Então resolveu construir a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, em Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Aí, Obed-Edom, imagina, a arca saiu da casa de um e foi tremendamente abençoado pela presença de Deus através da arca ali. Aí a arca vai para Jerusalém, mas no meio do caminho o camarada morre, porque tocou na arca. Aí para o culto. Aí a arca fica na casa de Obed-Edom. Aí a Bíblia diz que por 3 meses a casa de Obed-Edom foi abençoada, ele e a família toda. Quando a presença de Deus está na sua casa, por causa da presença, sua casa, sua família, seus netos são abençoados. Perceba, passou os 3 meses. Eu acho, é noção minha, que, perceba, disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom em tudo que possui por causa da arca de Deus. Aí Davi foi velho, não foi ideal. É porque a cidade estava faltando a presença. Aí Davi disse: caramba, eita, rapaz, já faz 3 meses que está na casa de Obed-Edom. Tem que mandar buscar. Se a casa de Obed-Edom está sendo abençoada, a família, os netos, os tataranetos, os sobrinhos, os tios, os irmãos, 3 meses já está bom demais. Vamos trazer para cá. Vamos trazer para Jerusalém ser abençoado. Afinal de contas, a arca é para estar em Jerusalém. Mas eu, Deus, irmãos, vejo, disseram. Quando tem o termo disseram, ninguém sabe quem disse. Só que quem viu sabe o motivo. Olha, está sendo abençoado lá por causa da arca. Sabe o que eu aprendo? Quando as pessoas percebem que você tem a presença de Deus, eles procuram logo saber o motivo de tanta bênção na sua vida. A partir do momento que ele descobre, ele sai guardando. Percebeu? Pega uma Maria agora, está abençoado, olha para ele. Percebeu o irmão Luiz agora? Pai, o que está acontecendo? Foi depois que ele foi buscar a presença, foi depois que ele foi na igreja, foi depois que ele aceitou Jesus, foi depois que ele se converteu, foi depois que ele se batizou, foi depois que ele veio. As pessoas observam. Aí se você perguntar, quem lhe disse, ô Joaquina, que eu estou sendo abençoado? Não, me disseram. É exatamente assim que acontece com alguém. Desse jeito. Aí perceba. Aí Davi disse: meu pai, já faz 3 meses da morte do rapaz, já está na hora de a gente buscar a presença de Deus para Jerusalém. Poxa, vamos pegar, vamos lá. Aí vai uma comitiva novamente fazer um culto ao Senhor. Eles foram fazendo o culto mesmo ou não? Foram fazendo culto. Perceba no versículo 12 que ele diz: disseram a Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que possui
por causa da arca do Senhor para lá. E foi Davi levou a arca da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens carregavam a arca do Senhor, davam a paz. Perceba. Isso é muito sério. Né? Primeiro, eles ficaram 3 meses sem a presença. Ficaram muitos anos. Foram buscar a arca, no meio do caminho, o camarada tocando a arca, morreu. Aí eles ficaram 3 meses sem buscar a arca, deixaram a arca na casa de Obed-edom. Aí foram avisar a Davi que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada por causa da arca estava lá. Aí 3 meses depois ele foi buscar. E resolveu ir trazer a arca fazendo culto. Trazer a arca louvando o Senhor, trazendo a arca tocando instrumento, trazer a arca prestando sacrifício. Mas, irmão Adão, perceba bem, versículo 13: quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi dava um sacrifício de um boi ou um novilho gordo ao Senhor. Quem era daqui para ali? Quem não deve ter tanto boi para matar. Era o rei, Adão. Era daqui para cá, na casa para matar o boi. Porque de 6 passos para matar um boi, pelo tempo que leva muito longe, o que é fazer que não sai cá? É mentira, hein? É mentira. Eu não acredito não. Primeiro, as cidades eram muito perto da outra. E segundo, naquela época o pessoal tinha muitos animais justamente para isso. E o rei tinha muitos animais. Todos os animais da população tinha de Israel, muito gado. toda a população da cidade do país, tudo do país de Israel era do rei. O irmão Luiz estava com a esposa dele. Se ela tivesse 10 filhos e o rei dissesse, os 10 filhos agora é meu, o irmão Luiz dizia, oxe, não era? Irmã Maria tinha 50 boi. E o rei dizia, ô irmã Maria, eu quero uns 50. O povo dizia, leve. Sabe por quê? Porque o pedido do rei traria grandes recompensas para quem fez um benefício para o rei. Entendeu? Aí a cada 6 passos, e matava um boi. Entendeu? Rapaz, olha, só para você ter uma noção, tem uma cidade em Israel, que, esse é o nome dela agora, ela mede 10 mil metros quadrados. Não é nada, né? 10 mil metros quadrados não é nada. Quanto tem isso aqui tudo, esse assentamento todo? É 4 mil, né? 4 mil a 5. Vamos dizer que tem 5. Então, 2 assentamentos desses. É uma cidade de Israel. Sabe quantas pessoas moram em um espaço medido o tamanho de 2 assentamentos desses? 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. É a cidade, se eu me lembrar, daqui no final eu vou tentar me lembrar. 70 mil. Israel, é um país muito pequeno. É menor do que Sergipe. São 22.700 quilômetros quadrados. Muito pequeno. Então, uma cidade lá tem 2 mil pessoas na cidade. Entendeu? Então, Davi estava sem prestar o culto. 3 meses sem a arca. Foi buscar a arca. 3 meses não, tem alguns anos. E a partir da casa de Obed-edom tinha 3 meses. Quando ele vai buscar a arca, aí ele desconta os cultos atrasados, tudinho pelos anos, tudinho. 6 passos em sacrifício, 6 passos em sacrifício, 6 passos em sacrifício.
cada vez que eles sacrificavam, eles paravam e prestavam culto. Sim. Eles tocavam louvores, eles dançavam. Diz o historiador. Era um culto que eles faziam, a cada 6 passos que eles davam. Diz o historiador que a chegada da arca da casa de Obed-edom para Jerusalém durou um mês. Tiraram ali novo, foi? Hein? Tiraram a arca de novo? Não, a casa de Obed-edom foi onde o rapaz tinha morrido, perto da casa dele. Ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Quando Davi foi buscar a arca, não era longe de Jerusalém para a casa de Obed-edom. Mas de tanto eles pararem para prestar culto, durou um mês para chegar. Agora imagina assim, uma distância como daqui para 7 casas, a entrada de 7 casas, daqui para a entrada do carro queimado. A cada 6 passos um culto, 6 passos um culto, 6 passos um culto. Você percebe? O que me chamou a atenção aqui foi a forma que Davi trouxe a arca da casa de Obed-edom. Rapaz. E a Bíblia diz que tanto ao sair da casa de Obed-edom eles estavam alegres. E ao chegar em Jerusalém continuavam com a mesma alegria. Ele não estava dizendo, Deus quer que chegue logo para acabar esse negócio. Deus quer que chegue logo para acabar com essa resenha. Deus quer que chegue logo para acabar com esses cultos. Deus quer... Não. É por isso que Deus amava o povo de Israel e ama. Porque é um povo que é 2 extremos. Quando eles resolviam se afastar de Deus, se afastavam com força. Agora também, quando eles resolviam se aproximar de Deus, se aproximavam com força. Olha, o negócio era tão lindo no tempo de Davi, no tempo bom de Davi, que Davi disse, no meu reinado, vai ser 24 horas de culto no tabernáculo. E 24 horas não parava ninguém de cantar, de tocar, de falar da lei do Senhor. E 24 horas, quando Davi estava sem dormir de madrugada, ia para o culto. Quando Davi acordava de manhã, passava no culto. Quando Davi estava no palácio, que olhava assim, desejava estar no culto, corria para lá, tinha culto. Era gente tocando, gente cantando, era gente... 24 horas. Não, é? Revezava, velho. Revezava. Existia escala de culto. Vamos supor que aqui estivesse 500 crentes. E aqui, desses 500 crentes, a gente fazia 50 cultos. 50, fazia um culto com 10 pessoas. Terminou esse culto com 10 pessoas, já entrava um com mais 10. Terminou aquele culto, entrava um com mais 24 horas assim. Era escala de culto. Quando Davi estava no palácio, o culto estava rolando. Quando Davi saía do palácio, o culto estava rolando. Quando Davi viajava, o culto continuava rolando. Se Davi chegasse de madrugada, o culto estava rolando. Se ele quisesse ir qualquer hora do dia, do mês, do ano, para o culto estava rolando. Foi por isso que Davi foi um rei que agradou tanto a Deus, apesar de ser tão pecador. Porque ele gostava de atrair a presença de Deus para onde ele estava. É por isso que Saul não foi um grande rei, porque ele não fazia questão de ter a presença de Deus perto dele. Saúl não assistiu. Perceba, poxa, já pensou? O prefeito de Giral diz, lá em Rosa Luxemburgo nós vamos fazer um templo. Agora vai ter culto 24 horas por dia. Quem disse? Estou dando só um exemplo, velho. Rapaz, Deus gosta de quem gosta da presença dele. Deus gosta de quem preserva a presença dele na sua vida. Deus gosta de quem gosta de estar com ele. Perceba, se nós soubermos, se nós entendermos, se nós enxergarmos que precisamos atrair a presença de Deus, como entendeu Davi, nós seremos abençoados, como foi Obed-edom, como foi o abençoado, que se vamos ver agora, ficou 3 meses com a arca em casa.
Não foi Abinadab, não foi que estava antes com a casa, não. Com a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom foram abençoadas pela presença de Deus, simbolizados na arca. Se você não está sentindo a presença de Deus, se eu não estou sentindo a presença de Deus, tem alguma coisa na vida da gente fora de lugar. Porque o problema não é de Deus. Deus quer que a gente sinta a presença dele. O problema nunca está com Deus, o problema está com a gente. Amém, amados? Vamos orar? Vamos orar para os irmãos crerem na Bíblia. Vamos orar pelo concentrar aqui. 10 minutinhos que dá. É muito ruim. A outra disse que eu com 50 filhos. E aí Eu digo, vamos embora. Eu pensei que a Maria ia entrar. Aí eu configurei. Eu disse 20. Eu de casal, de dar com a cara. Olha bem quando eu grito dentro de casa, todo mundo fica Te cagado. louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Pai, te louvamos porque entendemos esta tarde que a melhor coisa que eu posso fazer é atrair a tua presença para o meio de nós. Senhor, ensina-nos a atrair a tua presença através da oração, do louvor e da palavra. Que nós possamos usar o que nós temos, o que nós podemos e o que nós sabemos em benefício da causa, que é atrair a tua presença. Pai, abençoe o irmão Adão, Senhor, abre a mente dele, para que ele possa entender o que a tua palavra diz e crer. Pai, abençoe o irmão Luiz, abre também sua mente, abençoe a Vera, abre a mente dela e também da irmã Maria. Pai, certo de que o Senhor se agradou deste culto, mas já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, e a Deus, a consolação do Espírito Santo, seja com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. E você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe!